Se coloque de pé, por gentileza. Vamos fazer uma oração de adoração ao Senhor, pedindo que o Senhor abençoe este momento de conferência, nosso segundo dia. Ontem eu não pude estar em razão do trabalho, mas graças a Deus, hoje eu estou aqui pela graça de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, que tem nos sustentado, Senhor. Obrigado por este momento que o Senhor nos concede, dos irmãos, ó Deus, que chegaram até aqui para render louvores ao Senhor. Estamos com o coração grato, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Tu, ó Deus, nos formaste de um modo maravilhoso para glorificarmos o teu santo nome, ó Pai. Abençoa este momento de conferência. Senhor Deus, nós pedimos o Senhor que venha, ó Deus, sobre nós, para que este momento seja abençoador, que nós possamos nos alimentar, ó Senhor, da tua palavra. Nesta mesma oração, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor perdoe todos os nossos pecados. Nós só temos acesso a Deus por meio de Cristo derramado na cruz, morto na cruz do Calvário, onde derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados. Senhor Deus, obrigado, ó Deus, porque o templo do véu foi rasgado e nós temos acesso ao Senhor, nós temos livre acesso. Ó Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e nós te glorificamos por isso, ó Deus, pela bênção da salvação que foi nos dada. Que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a nossa mente e coração, irrompendo, Senhor, com esta dureza que há em nós, ó Pai. Que Ele possa tornar sensível o nosso coração, para que a palavra possa penetrar como espada de dois gumes, ó Senhor, e que nós possamos recebê-la de bom grado, que ela possa frutificar, ó Deus, e nós darmos bons frutos, ó Deus, com as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és bom. Obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor trouxe o seminarista Jonas, ó Deus, sob a Tua paz. Obrigado porque o Senhor trouxe cada um dos irmãos que estão aqui sob a Tua paz. E todos, por estar em Cristo, está em paz com o Senhor. Nós estamos em paz com Cristo. Senhor, é momento de louvor, é momento de gratidão ao Senhor, é momento de render, de nos humilharmos diante do Senhor, clamarmos ao Senhor, para podermos conseguir ter essa intimidade com o Senhor, essa verdadeira paz, essa intimidade que rompe as barreiras. Nós te louvamos, Senhor. Eu te agradeço por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos louvar o nosso Deus. Essa tarde que o Senhor tem preparado para nós, para aprendermos mais da parte dEle. O dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, verei Jesus, verei Jesus.
voz de Deus irá soar. Nas nuvens sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão. E para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu, para sempre estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim, que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu, para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu, para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Verei Jesus. Glória a Deus, aleluia. Esse dia em breve vai chegar, o dia que nós veremos o nosso Deus. Vamos louvar o louvor agora que todo mundo pode acompanhar, todo mundo conhece. Vamos dizer que o nosso Deus é grande. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Os irmãos podem louvar e agradecer por tua obra em nossas vidas. Infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. A igreja
Vamos agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecer pelo fôlego de vida, agradecer por essa tarde. Infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre da terra e céu. E céu. Amém. De acordo com a nossa programação litúrgica, nós iremos fazer uma leitura introdutória. Peço que os irmãos, por gentileza, se coloquem de pé. Acompanhe na sua programação litúrgica a leitura introdutória, Salmos 150. Os encontraram? Doxologia final. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante e sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Aleluia. Repita comigo. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Amém. Seguindo a nossa programação litúrgica, convido o grupo de louvor a entoar o hino da harpa 300. Jesus, sim, vem do céu em glória, faz o meu tom. Faz o meu tom, dá o meu tom aí. Jesus, sim. Tá bom. Eu peço os irmãos que me ajudem, que eu tô com problema na minha garganta. Vamos louvar todos juntos? Número 300. Jesus sim vem do céu em glória, ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a
a Deus, Jesus em breve vem. A igreja. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Sim, todas as coisas vem depressa transformar. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Glória a Deus. Amém. Queridos irmãos, eu quero cumprimentar para toda a igreja o seminarista Jonas, um amigo que eu conheci na Igreja Presbiteriana Redenção. Jonas fez seminário aqui, no Seminário Presbiteriano do Norte, durante 4 anos. Esse foi seu último ano. Está indo para sua terra natal, que é Mossoró, né? Natal. E ele nos deu o privilégio de estar aqui conosco, expondo um tema muito importante para a nossa compreensão. O tema que eu escolhi foi a autoridade das Escrituras na vida da igreja. E espero que nós possamos aproveitar este momento, nos alimentarmos, sermos nutridos pelo ensinamento da palavra do Senhor. Mas antes de passar a palavra para Jonas, eu quero meditar com os irmãos no Salmo 23. Salmo 23, escrito pelo rei Davi.
Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse salmo é escrito por Davi. E Davi, ele tem um público-alvo, e o público-alvo é o povo de Israel. E o propósito dos salmos é oferecer poesia e expressão de louvor a Deus, adoração, confissão e oração a Deus. O Salmo 23, escrito pelo rei Davi, é uma imagem que a maioria de nós estamos familiarizados. Independente de pessoas serem religiosas ou não, quase todas as pessoas já ouviram falar desse salmo. Então, antes de responder algumas perguntas do texto e trazer esclarecimento para toda a igreja diante de um salmo desse e do seu significado real, gostaria de destacar 3 verdades desenvolvidas pelo salmista neste salmo. São esses: o primeiro ponto, Deus é visto como um pastor carinhoso e guia confiável. Segundo ponto, devemos seguir a Deus e guardar os seus mandamentos. E terceiro, Deus é a nossa única esperança para a vida eterna e para a segurança eterna. O texto é dividido em 2 cenários, mas com o mesmo propósito. Dos versos 1 a 4, Deus é descrito como um pastor que procura as suas ovelhas. Dos versos 5 a 6, o cenário então muda. Deus então não é mais representado como pastor de ovelhas, mas como um anfitrião que recebe os seus hóspedes. Esse cântico de confiança representa uma unidade literária, mas apresenta 2 metáforas distintas, ambas expressando o cuidado e a bondade de Deus. Seu propósito original, o propósito de Davi, era demonstrar o consolo de Deus que era oferecido ao seu povo. O verso 1, Davi inicia assim: o Senhor é o meu pastor. Em conformidade com o texto, pastor é aquele que nutre, é aquele que cuida das ovelhas, é aquele que guia e protege. Ora, por qual razão Davi utiliza a imagem do pastor? Bem sabemos que antes de Davi se tornar rei, antes de Davi se tornar guerreiro das batalhas, Davi era um simples protetor de ovelha. Nós vemos esse relato em 1 Samuel, capítulo 16, do 10 ao 11. No seu convívio carinhoso com as ovelhas, Davi percebia que não poderia negligenciar o dever de atender às suas necessidades. E é por isso que o texto diz: de nada vocês terão falta. Louvado seja o Senhor. Algumas coisas são indispensáveis na vida da igreja e eu quero destacar. As ovelhas precisavam de descanso, as ovelhas precisavam de renovação e as ovelhas precisavam de direção, as ovelhas precisavam de proteção. Porém, muito mais importante do que isso na concepção de Davi, era que na vida das ovelhas o pastor não poderia faltar. Poderia me faltar descanso, proteção, alívio, mas a presença do verdadeiro pastor não pode faltar sobre as nossas vidas. Então, queridos irmãos, é esse breve devocional que eu quero trazer para nós no momento desta conferência. E eu quero aplicar esse texto aos nossos corações. Eu não quero ser muito longo, porque eu quero ouvir o seminarista Jonas aqui trazer o tema proposto, mas eu quero aplicar aos nossos corações o que esse salmo representa para mim e o que esse salmo representa para o povo de Deus. De igual modo, o nosso guia espiritual, que é Cristo, nos alimenta e restaura as nossas forças diariamente
pelo poder da sua palavra. Ele está nos conduzindo para o lugar de descanso, de pleno trabalho na sua presença, na qual não haverá fadiga e nem dor. Nesta vida aprenderemos uma coisa: apesar de atravessar dias difíceis, Deus continuará sendo bom. Não podemos prever o que pode acontecer daqui a algumas horas, mas nós temos a certeza que Deus, o pastor verdadeiro, sempre estará ao nosso lado. Que nós possamos meditar nesta reflexão, nesse devocional. E antes de passar para o Seminarista Jonas, eu quero fazer uma oração de iluminação, para que Deus ilumine o Seminarista Jonas, ilumine também a nossa mente. Peço que a igreja se coloque de pé, por gentileza, e vamos orar neste momento. Oremos. Senhor Deus, nós sabemos, ó Senhor, que o nosso coração, Deus, não é aquele coração, Pai, que está sempre sensível ao ouvir a Tua palavra. Nós sempre lutamos, ó Senhor, para que a Tua palavra seja penetrada na nossa alma e então, ó Deus, que ela possa crescer, Pai. Nós nem sempre somos assim, mas eu peço neste momento a iluminação do Teu Santo Espírito, para que Ele ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, Deus, quebre o nosso coração de pedra, para receber a Tua palavra de bom grado, Senhor. Oro pelo Seminarista Jonas, que neste momento, ó Deus, trará o estudo sobre a Reforma Protestante. Peço também as bênçãos do Senhor sobre esta conferência, que tem sido uma bênção. E creio que outros anos virão, Senhor, para a glória e honra do Teu nome, ó Deus. Que neste momento que este momento possa ser proveitoso para a Tua igreja, Deus. Nós estamos aqui para sermos alimentados. Nós estamos aqui, ó Deus, para sermos restaurados pelo poder da Tua presença. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Podem sentar, eu acho, né? Certo. Irmãos, primeiro eu gostaria de agradecer a essa igreja pelo convite, certo? Para mim é um privilégio estar aqui para ensinar um pouco do que eu aprendi durante o meu tempo de estudo. Então, agradeço o convite, agradeço a Deus por ter me chamado, ao pastor dessa igreja, também agradeço a toda a liderança aqui por ter me convidado para trazer a palavra de Deus. Ontem os irmãos ouviram o irmão Fabiano, né? Fabiano também é meu colega de turma, nós estamos nos formando agora, dia 3 de dezembro, formando o nosso culto de teologia, nosso curso de teologia. Então, mais uma vez, obrigado, Davis, obrigado, irmãos. Espero que os irmãos sejam abençoados com um pouco do que a palavra de Deus tem nos ensinado, certo? Então, irmãos, o nosso estudo ele vai se dividir em duas partes. A primeira parte, eu vou ser muito breve, vai ser uma breve exposição histórica, e depois nós iremos para a parte bíblica do assunto. Então nós iremos tratar da suficiência, da autoridade da Escritura sobre a vida da igreja. Obrigado. E sobre esse tema nós iremos ver as bases históricas dele. Quando que começamos a entender que a Bíblia é suficiente? Quando que começamos a entender que a Bíblia tem autoridade sobre a igreja? E depois nós veremos que a própria Bíblia nos ensina sobre isso. Então, a Bíblia nos ensina que ela é a nossa única regra de fé e de prática, tá certo? Então vamos começar com uma parte histórica agora, bem rápida, para a gente não se perder no nosso objetivo hoje, tá bom? Então, a primeira coisa, os irmãos já ouviram falar, vamos fazer um estudo aqui participativo, tá certo? Então, aquele que quiser falar, perguntar, eu não tenho problema algum, peço apenas que levante a mão e o irmão terá a oportunidade para perguntar durante a exposição. Eu sei que vai ter um momento final de pergunta e resposta, mas se durante a minha exposição alguém tiver alguma dúvida sobre um assunto ou quiser acrescentar, olha, eu achei interessante o que o irmão Jonas falou e eu queria acrescentar, queria dar um texto
testemunho, queria falar uma coisa rápida para complementar o que ele disse. E o irmão também está livre quanto a isso, tá certo? Então nós vamos começar primeiro com a parte histórica. E eu vou começar fazendo uma pergunta para os irmãos. Vocês já ouviram falar dos 5 solas da fé? Quem já ouviu falar dos 5 solas? Nós temos o irmão aqui, o irmão Davis. Alguém mais já ouviu falar? O nosso irmão aí na frente. Qual é seu nome, irmão? Jonatas. Então o irmão Jonatas já ouviu, o irmão aí também, David já ouviu. O que são os 5 solas da Reforma Protestante? Primeiro você tem o sola fide, que significa só a fé. Irmãos, vou falar um pouquinho de latim agora, viu? Sola fide significa só a fé. Ou seja, não são as minhas obras que me levam para o céu, é a fé em Jesus Cristo. O segundo sola é sola gratia, como o próprio nome diz, somente a graça. Ou seja, a graça de Deus é a causa da minha salvação. Não é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer. Essas coisas, elas evidenciam a minha salvação, mas elas não são a causa da minha salvação. Eu não sou salvo porque eu não traio minha mulher. Mas uma vez que eu sou salvo pelo Senhor Jesus Cristo, pela fé, então eu vou ser um homem fiel à minha esposa. Então essa é o sola gratia. Em terceiro lugar, nós temos também solos Christus. Somente Cristo é o cabeça da igreja. A igreja não tem outros cabeças, a igreja não tem outros reis. Apenas Jesus Cristo governa a igreja de Deus. E por que esse sola existiu na Reforma Protestante? Porque na época que Lutero falou somente Cristo, na época que os reformadores falaram que só Jesus é o cabeça da igreja, a igreja católica ensinava que o Papa era o cabeça da igreja. Então os reformadores foram lá e falaram: que história é essa? Papa, o cabeça da igreja? O Papa é um homem como nós, ele não pode ser o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Apenas Ele é o rei, apenas Ele que governa a igreja do Senhor. Não são homens que governam a igreja. Nós temos sim pastores, nós temos sim líderes, mas esses líderes não estão em pé de igualdade com Jesus. Esses líderes não estão em pé de igualdade com o Rei dos Reis. Eles são homens que governam, mas Jesus está acima deles. Só que nós também temos um outro solo, que é soli deo glória, que significa a glória somente a Deus. E por que os reformadores falaram a glória somente a Deus? Porque os católicos romanos na época e até hoje reverenciam imagens de escultura, reverenciam santos, reverenciam muitas coisas. Então os reformadores falaram: não, a glória pertence apenas a Deus. A glória não pertence a homens, a glória não pertence a ninguém. O culto deve ser única e exclusivamente a Deus, não é verdade, irmãos? Então quando nós nos reunimos aqui, quem que nós adoramos? A Deus apenas, e mais ninguém, certo? E por último, eu deixei o último porque o nosso tema hoje é o sola scriptura. O que significa sola scriptura? Somente a Escritura. Apenas a Bíblia é a nossa regra de fé e prática na igreja. Então, se você quer saber como se portar na sua vida pessoal, se você quer saber como se portar na igreja, para onde você deve olhar? Para a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. Quando você compra qualquer equipamento, o que você faz antes de montá-lo? Você lê o manual de instrução que aquela empresa que fez o equipamento te deu. Por que você vai ler o manual daquela empresa? Ora, foi aquela empresa que construiu. Então, é ela que vai me dizer como montar. Da mesma forma, Deus nos criou. Então, quem pode dizer como nós devemos viver nossa vida? Deus. Então, se eu quero saber como eu vou viver minha vida, eu olho para o meu manual, que é a Escritura Sagrada. E por que a Escritura Sagrada surgiu? Por que o sola Escritura, surgiu? Porque na época dos reformadores,
a Igreja Católica ensinava que a Bíblia não é a única regra de fé e prática. Se os irmãos forem observar até hoje, a Igreja Católica ela ensina que não é só a Bíblia que dita o que a Igreja acredita. A Igreja Católica ela acredita que a Bíblia e a tradição da Igreja é que diz o que é verdade ou mentira. Por exemplo, a Bíblia não diz que Maria foi assunta aos céus antes de morrer, mas a tradição da Igreja Católica diz. Então eles acreditam nisso. Um outro exemplo, a Bíblia não diz que nós devemos reverenciar, cultuar santos. Onde é que está na Bíblia isso? Não tem parte nenhuma. Mas os católicos, eles não acreditam só na Bíblia, eles acreditam também na tradição deles que ensina isso. Então, para combater esse pensamento herético da Igreja Católica Romana, Martinho Lutero, ele foi lá, o grande Martinho Lutero, e disse: somente a Escritura é a regra de fé e de prática. E o Davis colocou aqui uma citação, quem tem o boletim, dá uma olhadinha nela. Ela fica aqui, depois de aqui, ó, se os irmãos podem ver, Lutero então respondeu, estão vendo essa parte? Abaixo dela tem uma frase entre aspas, eu irei ler essa frase. Mas antes de ler essa frase, eu vou explicar o contexto dela para os irmãos. Lutero começou a combater a Igreja Católica. Então ele afixou na porta da Igreja Católica o que nós conhecemos como as 95 teses. Lutero refutou a Igreja Católica em 95 pontos. Pense no homem para ter criatividade, né? 95 heresias da igreja ele combateu. Então ele afixou lá na portinha da igreja. E naquela época, quando você queria debater com alguém, o que você fazia? Você chamava a pessoa para o debate, colando, afixando alguma coisa na parede ou na porta da igreja. Então, quando ele afixou as 95 teses na porta da igreja, ele estava chamando a Igreja Católica para o debate. Vamos agora debater, vamos a pancada agora. Então ele chamou a igreja para o debate, certo? E quando Lutero fez isso, então a Igreja Católica se revoltou, né? Os irmãos vão lembrar que era a Idade Média, a Igreja Católica dominava, governava sobre o mundo e sobre a sociedade. Então eles convocaram uma assembleia, digamos assim, e convocaram Lutero e pediram para Lutero revogar tudo que ele estava ensinando. Olha, renuncia a isso que você está dizendo aí. Que história é essa de somente a Bíblia, a regra de fé e prática? Pare com isso, tem a tradição da igreja também. Aí Lutero recitou essas frases que nós iremos ler agora, esse texto. Lutero então respondeu: Vossa Majestade Imperial e aos senhores lordes exigem uma resposta simples. Aqui está ela, clara e direta. Vejam o que ele diz agora, irmãos. A não ser que pelas Escrituras eu seja ou esteja convicto do erro, e que minha consciência esteja cativa pela palavra de Deus, não posso e não vou me retratar de nada, pois fazer isso irá contra a minha consciência e isso não é seguro. Então vejam, irmãos, ele diz: a minha mente está cativa à palavra de Deus. Então Lutero está dizendo: eu não vou submeter a minha consciência à tradição de homens. Eu não vou ficar obedecendo regra de homens. Porque a Igreja Católica defende várias regras e tradições que não estão na Bíblia. E Lutero diz: a minha mente, a minha consciência é cativa à palavra de Deus. Irmãos, e na verdade é assim que deve ser na nossa vida. Nós devemos ter a nossa mente presa não ao que homens dizem, mas ao que a palavra diz. Nós só devemos obedecer aos homens se os homens estiverem de acordo com a palavra. Se os homens não estiverem de acordo com a palavra, nós não devemos obedecê-los.
Então, irmãos, esse é um pequeno panorama histórico do nosso tema de hoje. Por que que a nossa igreja, os protestantes, aqui eu não falo só Assembleia de Deus, a presbiteriana, a gente também vai com a nossa bibliazinha debaixo do braço. Na Batista, os irmãos batistas também levam sua Bíblia para a igreja, não é verdade? Por que que nós temos essa tradição de levar a Bíblia para a igreja? É simples. Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E nós vamos analisar o que os pastores falam, o que os irmãos falam, para ver se o que eles estão falando está correto. Os irmãos querem que eu dê um exemplo bíblico disso? Vamos abrir em Atos capítulo 17. Atos 17. Versículo 10 em diante. Vejam só o que diz lá. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se essas coisas eram de fato assim. Então veja, os crentes de Bereia, o apóstolo Paulo foi pregar lá com Silas. Enquanto o apóstolo Paulo pregava que Jesus Cristo era o Messias, o que o texto diz que os irmãos faziam? Examinavam. Ora, se o apóstolo Paulo tinha sua pregação analisada pela Bíblia, quem dirá eu, seminarista Jonas? Que dirá nós, pastores? Ora, se nós, que não somos, se o apóstolo Paulo, que é o apóstolo da igreja, que está aqui, os escritos dele para a gente ler e obedecer, ele tinha a sua pregação analisada na Bíblia, imagina nós, né, irmãos? Então é por isso que nós levamos nossa Bíblia para a igreja, para analisarmos o que os pastores dizem, para analisarmos o que os irmãos dizem, porque a Bíblia é a única regra de fé e prática. Não há nenhum outro texto sagrado para um cristão protestante evangélico. Não há nada além da Bíblia. Então, irmãos, dentro disso, dando esse panorama para os irmãos, eu gostaria que a gente lesse agora e nos atentar um pouco nesse texto, em Lucas capítulo 16, na história do rico e do Lázaro. A história do rico e Lázaro, ela é importante porque ela nos prova que a Bíblia é suficiente na vida do cristão. Aparentemente vocês não vão entender, porque não parece que o texto fala sobre isso, mas os irmãos irão ver que fala. Lucas 16. Eu vou evitar falar parábola do rico e Lázaro, porque eu não creio que é uma parábola, eu creio que isso é um fato real. Tanto que o texto não diz que é uma parábola, como os irmãos vão observar. A partir do versículo 19, versículo 19 de Lucas 16, vai dizer assim a palavra de Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos,
levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os teus bens em tua vida, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu está em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Vamos lá, irmãos. Antes da gente falar sobre a autoridade e suficiência da Escritura que está exposta nesse texto, eu gostaria de trazer algumas reflexões em cima dessa história do rico e do Lázaro. Em primeiro lugar, irmãos, nós temos um contraste entre a vida e entre a morte aqui. Veja que na vida, o rico era alguém que vivia de forma esplêndida. Ele comia todos os dias, ele se regalava. O texto diz que ele vivia uma vida boa, uma vida tranquila. Enquanto que Lázaro, o pobre, ele vivia uma vida desgraçada. Dizia que até mesmo os cachorros lambiam as feridas. Vamos pegar aqui ao mais próximo de nós. Se você for ali em Boa Viagem, você vai ver muitos homens que usam drogas, cracudos, que vivem e parecem zumbis. Imaginem essas pessoas, pessoas completamente abandonadas, não tem família, não tem ninguém. É claro, elas estão lá pelos seus próprios pecados. É diferente do rico, do Lázaro. Lázaro, a Bíblia não está dizendo aqui que ele era pobre porque ele era um drogado, ou porque ele era um assaltante, ou porque ele era um preso. Não, mas o que eu estou dizendo é para você imaginar a cena de alguém deplorável, de alguém que está apodrecendo por fora, de uma pessoa que está ruindo, fisicamente falando. Era essa a vida do mendigo. Ele era alguém pobre. Ele era alguém que vivia uma vida completamente alheia às outras pessoas. Enquanto que o rico, ele era uma pessoa completamente diferente. Ele tinha tudo o que ele queria, ele comia bem, ele vestia as melhores roupas. Mas nós observamos um detalhe aqui muito importante. Observem que o rico, ele olhava para o sofrimento do mendigo e ele não fazia nada. Vejam só o que o texto vai dizer no versículo 21. Veja que é dito que ele se alimentava das migalhas que caía da mesa do rico. Vejam só, irmãos, que humilhação. Você basicamente vive a sua vida revirando o lixo dos outros. O farelo caía da boca do rico e aquele era o alimento do pobre, do Lázaro. Imagina você viver a sua vida comendo o lixo dos outros. Tem gente assim hoje. Tem pessoas que vivem assim. Você vai nas portas dos restaurantes, muitas pessoas reviram um lixo para comer. E se eles acham comida lá, é um grande dia para eles. Muitas vezes quando a gente pensa nisso, dá aquela ânsia de vômito. Mas é a comida de muitas pessoas. Muitas pessoas vivem disso.
muitas pessoas passam suas vidas comendo o resto, o farelo de outras. Então nós temos aqui um contraste, certo? Alguém que vivia na alta sociedade e que tinha do bom e do melhor, e outra pessoa que vivia uma vida de completo desprezo. E os irmãos podem ver que o próprio rico não fazia nada para ajudar Lázaro. Ele era uma pessoa alheia ao sofrimento. Irmãos, saiba que quando nós vemos o sofrimento de uma pessoa em estado de pobreza e não fazemos nada para ajudá-la, nós não somos diferentes desse rico aqui dessa história. Quando nós olhamos uma pessoa passando fome e necessidade, podemos ajudar essa pessoa e não fazemos, nós estamos então agindo como esse rico. Só que veja que as coisas irão mudar. Veja que em terra o rico vivia de forma maravilhosa, né? Comia de tudo. E o pobre, o Lázaro, o mendigo, vivia a vida mendigando. Só que quando eles morrem, o papel inverte. Veja só o que acontece. Versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Veja que ele estava em uma situação de tormento tão grande no inferno, que se você molhasse a pontinha do seu dedo de água e colocasse na língua dele, era como se fosse um copo cheio desse de água. Então veja que o rico passou de rico para mendigo. Ele estava mendigando água no inferno. Enquanto isso, Lázaro, que era pobre na terra, estava rico nos céus. Irmãos, vejam esse contraste aqui interessante. A Bíblia nos diz que os humilhados serão exaltados. O sofrimento que nós passamos nessa terra não são comparados com a glória que há de se revelar a nós. E foi exatamente isso. Veja, o rico passou ali seus 70, 80 anos, vivendo uma vida onde ele desprezava o pobre, onde ele desprezava principalmente a Deus. Mas ele ia passar a eternidade no inferno mendigando. Enquanto que o pobre Lázaro passou uma vida apertada na terra, mas uma eternidade de alegria no céu. Irmãos, o que é a vida perto da eternidade? Nós vivemos nossos 70, 80 anos, quando muito. A eternidade, irmãos, não tem fim. 70 e 80 anos para a eternidade não é nada, é um bebê ainda recém-nascido. É muita tolice quando nós escolhemos as coisas desse mundo pelo prazerzinho momentâneo que nos dá e desprezamos as coisas celestiais que nos dá a eternidade. E foi exatamente isso que o rico fazia. Ele desprezou a Deus em sua vida. Ele desprezou o pobre em sua vida, e isso resultou numa eternidade no inferno mendigando. Isso mostra a justiça de Deus. Deus, ele sempre nos dá de acordo com o que praticamos. Deus é justo. Então veja que a punição do rico foi exatamente proporcional ao que ele fez na terra. Ele desprezou o pobre na terra. E
passou e está até hoje passando a eternidade sendo desprezado no inferno. E lá, meus irmãos, ele não tem nenhuma gota de água para refrescar a sua língua. Vejam que situação deplorável. É muita tolice quando nós escolhemos uma vida de pecado, porque você escolhe ali poucas décadas de vida em troco da eternidade. Jesus Cristo mesmo diz: o que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? É muita tolice, irmãos, quando escolhemos os prazeres desse mundo por conta de 5, 10 minutinhos de prazer e desprezamos as coisas de Deus, que nos levam a uma eternidade de felicidade e alegria. Então veja, irmãos, que Deus puniu esse homem. Esse homem foi punido severamente por seu pecado. E lembre-se, ele está lá até hoje. Esse rico dessa história aqui, às vezes a gente tende a pensar: ah não, isso foi antigamente. Ele está até hoje lá sofrendo, e ele vai ficar a eternidade todinha sofrendo. Não vai ter fim. É uma eternidade sofrendo sem parar, ininterruptamente. Já parou para pensar no sofrimento? O inferno é eterno. Então, quando ele chega lá, ele vê Abraão. E quem está deitadinho no seio de Abraão ali, junto com Abraão? Lázaro, o pobre. Então, ele pergunta a Abraão se ele poderia voltar, se ele poderia ressuscitar, para pelo menos avisar os seus parentes de que o inferno era real. Veja só o que ele diz. E ainda em Lucas capítulo 16, olha só o que ele diz aqui no versículo 27. Aqui, quem está falando é o rico que está no inferno sofrendo. Olha só o que ele diz. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então veja que ele fala: olha, manda alguém lá, ressuscita alguém, ressuscita Lázaro, deixa eu ir, para tentar avisar os meus parentes de que o inferno é real, para que eles acordem e creiam em Jesus. E a resposta de Abraão é o tema da nossa conferência hoje. Vejam só o que Abraão respondeu. Ele disse: eles têm, se referindo aos seus pais, aos parentes do rico, Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O que Abraão está dizendo quando ele fala isso? Ele está dizendo o seguinte: a Bíblia já é suficiente para alertá-los do inferno e do céu. Não é necessário que eu ressuscite, porque a Bíblia já está escrito tudo isso. Então veja que Abraão está ensinando que a Bíblia é suficiente para nos dizer, para nos apontar o caminho da salvação. Que nós não precisamos de milagres e sinais. O testemunho da Escritura já é suficiente. Lá em 2 Timóteo 3,16 vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, a fim de tornar o homem santo e irrepreensível e habilitado para toda boa obra. Vejam o que diz lá, 2 Timóteo 3,16. Vai dizer que a Bíblia é suficiente para tornar o homem perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda a Escritura
é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja, a Bíblia é suficiente para nos ensinar como viver a vida e evitar o inferno. Veja que é exatamente isso o que Abraão diz para o rico. Ele fala, a Bíblia é suficiente. Quando ele diz Moisés e os profetas, ele está falando da lei e está falando dos profetas. Ele está falando do Antigo Testamento. E vejam só, irmãos, como isso é importante. Porque quando Abraão disse isso, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Então veja que só o Antigo Testamento já é suficiente para nos ensinar como viver a vida. Só o Antigo Testamento. O Novo nem tinha sido escrito ainda. Mas ele diz, tem Moisés e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento. Ouça eles. Eles são suficientes. Então, irmãos, e o próprio texto que eu li aqui dos crentes em Bereia, o Novo Testamento, na época que Paulo estava pregando para os irmãos em Bereia, também não tinha sido escrito ainda. Então, quais eram os textos que eles analisavam? O Antigo Testamento. Então, veja que a Escritura, ela já é suficiente para nos dar o caminho da salvação, para nos dizer qual é o caminho do céu e do inferno. Nós não precisamos de tradições humanas como a Igreja Católica faz. Nós não precisamos de regras humanas, porque veja que o próprio Abraão diz com clareza, para os seus pais se converterem, rico, já tem lá, a Bíblia, está escrita, é só crer. Então veja, o pensamento dele, do rico, era um pensamento de doido. Olha só, ele ainda teima. Ele vai ainda com Abraão. Ele vai dizer o seguinte, versículo 30. Mas ele insistiu, olha que teimoso. Não bastou, o homem já está lá sendo queimado, não pode beber um copo d'água, mas ele ainda acha que tem alguma razão. E ele vai insistir ainda na sua loucura. Ele vai dizer, não, pai Abraão. Não, pai Abraão, está dizendo não, o senhor está errado. Olha só, que ousadia, né? Se alguém dentre os mortos for ter com eles, irão se arrepender. Veja, o que ele está dizendo é o seguinte, se o povo vê milagre, eles vão acreditar. Vou dizer uma coisa para vocês, milagre não produz fé em ninguém. Quem acha isso está enganado. Não é que milagre não possa aumentar e fortificar nossa fé. Aumenta e fortifica, não é verdade? Quando o irmão está com a doença terminal, a gente ora, Deus faz o milagre, isso não renova a nossa fé. Não estou falando contra isso não. Mas o que eu estou dizendo é que milagre não produz fé. A fé, ela vem pela pregação da palavra, não é por milagres. E veja que o rico, ele tem um pensamento de doido. Ele diz, olha, é só o Senhor mandar alguém ressuscitar alguém, que pronto, os meus parentes vão crer. Aí Abraão responde, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então Abraão diz, o problema deles não é falta de evidência, não é falta de milagre, porque irmãos, quando a gente diz que uma pessoa não crê porque é falta de milagre, a gente está culpando Deus. A gente está dizendo que a incredulidade é culpa de Deus.
Deus não está fazendo milagre, então a culpa é dele, porque a pessoa não tem fé. Irmãos, milagre não é a causa da nossa fé. Fortifica, ajuda, mas não é a causa. E o que ele está dizendo é o seguinte: se eles não creram na Escritura Sagrada, não vão crer ainda que um morto ressuscite e pregue para eles. Os irmãos querem que eu dê um exemplo para que vocês possam entender melhor. Imaginem um ateu, um homem que não acredita em Deus. Aí Deus vai lá e escreve no céu, em letras douradas, e diz assim: eu existo. Pergunta aos irmãos agora: os ateus iriam acreditar que Deus existe? Alguém se habilita a responder minha pergunta? Pode ficar tranquilo, irmão, isso acontece. Vamos lá, vou refazer a pergunta. Imaginem que um ateu, um homem que diz que Deus existe, imagine que Deus resolve escrever em letras douradas: eu existo. O ateu vai crer em Deus ou não vai? Sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: isso é conspiração da igreja que mandou a NASA fazer isso. Isso é uma ilusão de ótica que a igreja pagou alguém para fazer. Você sabe por que ele vai dizer isso? Sabe por que ele vai dizer isso? É simples: porque ele é incrédulo. O problema do incrédulo não é falta de evidência, não é falta de milagre. O problema do incrédulo é porque ele é incrédulo. Não adianta, você pode fazer 1000 coisas, ele não vai acreditar. Nós, como cristãos, temos vários testemunhos para contar. Se você me contar um testemunho: olha, teve um dia que eu estava com fome e eu não tinha nada para comer, e eu fiz uma oração e Deus me enviou um irmão que mandou o valor exato que eu precisava, eu vou dizer amém, meu irmão, foi Deus mesmo. Agora, se você contar isso para um ateu, ele vai dizer: isso é coincidência. Porque o problema dele é falta de fé, não é falta de evidência. A Bíblia nos ensina que não faltam evidências claras de que Deus existe. Vamos lá para Romanos 1, para os irmãos verem. Vejam só o que ensina Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo vai falar algo magnífico, irmãos, sobre Romanos 1. Vejam só o que ele diz no versículo 19 em diante. Olha só: porquanto, Romanos 1, 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Por isso, os homens são indesculpáveis. Então veja o que Paulo diz: a criação, ela já mostra com clareza que Deus existe. Irmãos, os irmãos já pararam para pensar na própria estrutura do planeta Terra? Se nós estivéssemos um pouquinho mais próximos do Sol, a vida não seria possível, de tão quente que seria. Se estivéssemos um pouco mais longe, também não seria possível a vida, porque morreríamos de frio. Tudo que foi feito no planeta Terra é algo perfeito. Se você mudasse 1 centímetro, não seria possível ter vida.
Quando você olha os animais, a árvore, aquele belíssimo pôr do sol que faz aquele degradê lindo com laranja, com amarelo, e você olha aquele mar e aqueles golfinhos pulando na água, as baleias, os leõezinhos indo atrás da presa. Quando você olha o ser humano com o seu corpo e a mecânica do corpo do ser humano, ela é muito dinâmica. Então o coração, ele vai bombeando sangue para o corpo, que bombeia sangue, que bombeia para o cérebro, e o oxigênio funciona no nosso corpo. Então toda essa dinâmica é perfeita, ela anuncia que Deus existe. Tem que ser muito louco da cabeça, doido, para dizer, olhar para tudo isso e dizer, Deus não existe. Então, o problema do ímpio não é falta de evidência. Basta você sair na rua, que você se declara com um belo céu, com uma lua que está lá em cima, e ela não cai. E essa mesma lua, ela movimenta os mares, a maré guiada pela lua. E você olha para isso tudo e você diz, não, Deus não existe não. Isso foi criado aleatoriamente. Isso foi uma explosão que aconteceu e surgiu tudo isso. Olha só, que esquisito. Então veja, irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Porque não são as evidências, não são os milagres que produz fé. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus pregada e exposta. Vocês sabem porque tem irmãos aqui hoje? Porque um dia vocês ouviram a pregação do pastor. E quando vocês ouviram a pregação do pastor, o Espírito Santo, vocês não viram. O Espírito Santo é invisível. Ele entrou no coração de vocês, abriu a mente de vocês, para que vocês parassem de ser doidos e passassem a ser sábios. Parassem de viver uma vida de ignorância e agora uma vida de sabedoria em Cristo Jesus, na palavra. Então, essa história do rico e do Lázaro, ela nos prova que a Bíblia é suficiente. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Abraão disse para o rico, a Bíblia é suficiente para produzir salvação na vida das pessoas. Não há mais nada além da Bíblia. Irmãos, nós não devemos inventar coisas para levar as pessoas a Cristo. Eu vejo às vezes muitas igrejas querendo inventar formas de trazer novos convertidos. A única coisa que uma pessoa precisa para crer em Cristo é a pregação do Evangelho para ela. O que nós precisamos é de um púlpito, é de uma pregação forte, é dos irmãos evangelizando com a palavra. Nós não precisamos de tradições, de regras, para nada disso. A Bíblia é suficiente. A Escritura Sagrada é suficiente. E se os irmãos forem ver, o próprio Jesus Cristo viveu uma vida de leitura da palavra. E o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele enfrentou a sua tentação no deserto contra Satanás, o que Jesus Cristo recitou todas as vezes para Satanás? A Bíblia. Jesus Cristo cita a Bíblia no início do seu ministério, que foi na sua tentação. Satanás ia apresentando a tentação e Jesus recitava um texto bíblico. E no final do seu ministério, quando ele estava morrendo, ele recita as palavras do Salmo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Ele cita a Bíblia também. A Bíblia foi suficiente para Jesus no início do seu ministério até o fim. Os apóstolos, tudo que eles pregavam podia ser analisado na Bíblia. Como eu falei aqui, os crentes de Bereia, eles analisavam na Bíblia. Meus irmãos, há muitos problemas quando os pastores pregam algo e você não consegue ver na Bíblia aquilo que está sendo pregado. Se Jesus Cristo tinha a preocupação de que tudo o que ele falava estivesse na Bíblia, quanto mais nós hoje, nos dias de hoje. Então, amados irmãos, apenas esse texto aqui do Lázaro e do rico, ele já é completamente suficiente para nos comprovar, para nos demonstrar que a Bíblia
é suficiente e é a autoridade sobre a vida da igreja. E por isso, trazendo para uma parte mais prática, aqui já para o final, eu queria dizer para os irmãos, não negligenciem a vida devocional de vocês. Não negligenciem a leitura bíblica. Sejam leitores da Bíblia. Se você tirar 15 minutinhos do seu dia, se você tirar 2 capítulos por dia de leitura bíblica, irmãos, já é suficiente para você renovar sua vida. Viva uma vida de leitura da Sagrada Escritura. Não negligencie isso, irmãos. Esse livro não é para enfeitar a rack da sua casa, a estante da sua casa. Eu mesmo agora vim com o Uber para cá e ele estava lá com o Salmo 91 aberto na frente do carro dele. Aquele homem não era crente, eu perguntei a ele, mas estava lá o Salmo 91, ele achando que o Salmo vai proteger. Não, irmãos, a Bíblia é para ser lida, a Bíblia é para ser apreciada e a Bíblia é para ser vivida. Então a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Somente ela é suficiente e mais nada. Se você quer saber como você vai ter o destino igual Lázaro no céu, você vai olhar para a Bíblia. Se você quiser evitar o inferno, você olha para a Sagrada Escritura, que ela te ensina como você foge do caminho do inferno. É ela que irá nos governar, é ela que irá nos dirigir. Deus nos abençoe. Queridos irmãos, que Deus continue abençoando o seminarista Jonas. Estamos abertos para perguntas e respostas. Alguma dúvida aos irmãos sobre o que foi explicado aqui a nós hoje? Alguma dúvida? Alguém deseja fazer alguma pergunta ao seminarista em relação ao texto, aos solas que ele falou tão bem para nós? Tem aqui uma pergunta que veio da internet, que diz assim: você falou que não concorda que Lucas 16:19 não é uma parábola. Você pode explicar por que não é uma parábola e por que está em negrito na Bíblia que Rico e Lázaro é uma parábola? Certo. Algumas Bíblias elas vão colocar parábola, né? Mas isso aí não é o texto inspirado. Isto aí são pessoas, né, que colocam um subtítulo. Então esses subtítulos que vocês veem aqui, por exemplo, esses subtítulos aqui em negrito, você está vendo aqui, tem um subtítulo em negrito e tem esses de baixo. Os de baixo são palavra de Deus, está na Bíblia, certo? Esses de cima aqui em negrito são as sociedades bíblicas que traduzem e colocam esses em negrito, tá certo? Então, a maioria dos irmãos hoje entendem que é uma parábola. Então, as editoras da Bíblia colocam lá a parábola do rico e Lázaro, sem problema nenhum, a interpretação deles, sem problema. Só que, por que eu acredito que não é uma parábola? Porque tem nome próprio. É dito de Lázaro. Se você for olhar em toda a Bíblia, não existe nome próprio em parábola. Todas as parábolas não têm nome próprio. Pode procurar aí. Então, o fato de ter nome próprio, Lázaro, ele torna aquilo pessoal, não é mais uma parábola. Então, se você pega várias parábolas, Jesus cita árvores, Jesus cita sementes, Jesus cita fermento, Jesus cita chefes, homens chefes, casa, mas você não vê ele citando o nome de pessoa. Então, por ter um nome, eu acredito que não seja uma parábola, que seja um fato realmente que ocorreu e que está até hoje ocorrendo. O rico lá no inferno até hoje sofrendo, mendigando, e Lázaro sendo consolado, né? Lázaro, o nome dele lá sendo dito, né? Então, acho que isso é evidência de que não seja uma parábola, mas mesmo os irmãos que acreditam que seja uma parábola, veja, não é por ser parábola que significa que não tenha verdades por trás, né? Parábolas é o quê? É quando Jesus pega uma realidade, uma coisa que existe e nos comunica essa história, uma verdade por trás dela. Então, mesmo que seja apenas uma parábola, não anula as coisas que eu disse aqui.
Porque Jesus ensina que nessa suposta parábola, que não é parábola, que a Bíblia é suficiente. Então esse seria o grande ensinamento dessa história. Sendo parábola ou não sendo parábola? Eu creio que não é pelo nome próprio. Tem mais uma, essa agora é minha mesmo. Você pensa assim, como hoje o foco é as escrituras, poderia dar para a gente uma luz, de forma mais prática para estudar a Bíblia? Perdão, eu não consegui entender a pergunta. Como hoje, não está bom esse microfone, como hoje é sobre as escrituras, o tópico, poderia passar para a gente algo assim, como a gente poderia estudar a Bíblia mais prático, mais eficaz? Ok. Uma forma, no caso. Irmãos, deixa eu dar uma dica para vocês, uma coisa que eu faço. Eu faço algo chamado leitura orante. Alguém já ouviu falar? Então o que eu faço? Vou dar um exemplo para vocês. Salmo 51. Eu pego o Salmo 51, que ele é um salmo de arrependimento, né? Quando Davi ele adulterou com Batseba e matou Urias, Natã repreendeu Davi, e quando Davi se amargurou pelo seu pecado, ele escreveu esse Salmo 51. Então, o que é uma leitura orante? Eu vou ler aqui o início desse salmo. Primeira coisa que eu faço, eu leio o salmo inteiro. Então, depois que eu pego esse salmo, eu leio ele inteiro, aí depois eu vou ler ele por parte e vou orar com base nessas partes que eu estou lendo. Então eu pego o Salmo 51. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Aí eu pego esse versículo e oro com base nele. Falo: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, perdoa as minhas faltas, as minhas falhas. O que isso vai criar em você? Primeiro, você vai estar orando a palavra de Deus, isso é maravilhoso. Em segundo lugar, você vai estar decorando e tendo familiaridade com o texto bíblico. Olha só que bom. Então eu recomendo que os irmãos, nos seus estudos bíblicos, façam isso, seus momentos devocionais. Pega um texto bíblico, leia o capítulo inteiro. Depois você vai ler por partes. E você vai orando com base nas porções que você vai lendo. Entendeu? Então, isso vai demorar um tempinho, mas você faz 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Vai durar mais ou menos, dependendo do texto, se for grande, dura 40 minutos, 1 hora de devocional. Se for um texto mais curto, você demora 15 minutos, 10 minutos. Então o fato é que isso ajuda a criar em você uma vida devocional eficaz. Você está ali lendo a Bíblia, você está decorando a Bíblia, você está orando a Bíblia. Isso é magnífico. Você orar segundo o que a Bíblia te ensina. Isso é importante, né, irmão? Porque veja, como que eu sei que Deus é amor? Porque a Bíblia diz. Como eu sei que Deus é benignidade, que Deus é graça, que Deus é ira, que Deus é fogo consumidor? Porque a Bíblia diz. Então, os cristãos, para que eles tenham uma oração boa, eles precisam ter um conhecimento bíblico bom. Então, muitos irmãos que você observa que a pessoa não lê a Bíblia pela oração dela. Então, quando a pessoa só fala: Senhor, abençoa ali, abençoa aqui, abençoa ali, você vê que não tem repertório na oração, porque não lê muito a Bíblia. Agora, se você lê bastante a Bíblia, então na sua oração você vai recitando os textos. Ela fica rica, fica uma oração agradável, espiritual, entendeu? Então, irmãos, para que uma vida de devoção a Deus, uma vida de leitura bíblica, é importantíssimo na nossa vida devocional, né? Então essa seria a minha dica de leitura. E outra, para encerrar essa parte, para encerrar essa pergunta, procure aqueles programas de leitura bíblica anual, semestral. Isso também é muito bom, irmãos, ajuda muito você. Então, digamos que você quer ler a Bíblia toda em 1 ano, você tem aqueles programas de leitura que são muito bons. Então pegue um desses e leia. Tem também aqueles programas de ler a Bíblia 2 vezes no ano, que em 6 em 6 meses você vai ler. Também pegue, vai ser... O mais desafiador é o trimestral, que é o 3 vezes.
É preciso, se a gente for perceber, irmão, qual é o nome do irmão? Júlio. Se a gente for perceber, irmão Júlio, a gente perde tanto tempo arrastando ali o negócio do Insta, vendo vídeo, vendo esse... Olha, um teólogo, um pastor chamado John Piper, ele fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte: as redes sociais, elas serão usadas contra nós no juízo final, para provar que a gente tinha tempo para ler a Bíblia. Deus vai usar a rede social para dizer assim: tu não estava naquele dia lá no Facebook vendo besteira, no Instagram vendo besteira, não estava deixando de ler a Bíblia. Essa vai ser a rede social no juízo final. Então, irmãos, leiam bastante a Bíblia e tenham uma vida de devoção com Deus. Tem uma pergunta para fazer ao seminarista Jonas. Já que o tema é sobre a autoridade das Escrituras na vida da igreja, eu quero que ele explique um pouco à igreja sobre inerrância e infabilidade das Escrituras e as consequências da negação da doutrina para a igreja. Certo. Irmãos, o que é a inerrância da Bíblia? Inerrância é que a Bíblia não tem erro, certo? A Bíblia, ela é, além de inerrante, ela é infalível. Então, o que ocorre quando a gente nega que a Bíblia tem erro? Aí, meus irmãos, se você pega um trechinho bíblico, qualquer coisa, e você diz que está errado, isso tem consequências trágicas na vida prática da igreja. Vou dar um exemplo para vocês. No século XX, você teve um movimento muito forte do chamado liberalismo teológico. O que os liberais acreditam? Eles dizem, por exemplo, que a ressurreição de Jesus não é uma ressurreição literal, mas que ela é uma ressurreição simbólica. Jesus ressuscitou no coração dos apóstolos, mas não que ele ressuscitou fisicamente como nós cremos. E eles ensinam outras coisas além disso. Eles ensinam, por exemplo, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela tem erros. Então, o que ocorre quando você começa a dizer que tem erro na Bíblia? Você começa a relativizar a sua moral. Ora, se a Bíblia está errada sobre a ressurreição de Jesus, então eu posso ter relação sexual antes do casamento. Veja que quando você quebra um ponto da Bíblia, você está permitindo várias coisas. Então é por isso que é importante a gente olhar para esse texto aqui e dizer: tudo que está aqui é infalível e inerrante. Porque se você atribui erro à Bíblia, começam os problemas morais na igreja e mais, começa a rejeição e a negação de Deus. Então por que os liberais eles começaram a desacreditar em muitas coisas que estavam na Bíblia? Eles estavam na era da razão. O iluminismo, já ouviram falar do iluminismo nas escolas? Estudou? Está estudando o iluminismo? O iluminismo começa no final do século XVIII, vai até o século XIX. E o iluminismo, ele justamente ensina isso, que a razão do homem é a autoridade sobre todas as coisas. Então eles pegaram os liberais textos da Bíblia que relatavam milagres, por exemplo, a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Lázaro, né? E todas essas coisas eles falavam: não, isso não é racional, isso não está certo. Então eles começaram a descredibilizar textos bíblicos e histórias bíblicas. E o que aconteceu? Várias dessas pessoas que congregavam nessas igrejas tiveram a fé enfraquecida, saíram da igreja. Porque, irmãos, se Jesus Cristo não ressuscitou, se o que está aqui não é, se Jesus não é Deus, então por que eu vou viver uma vida santa? Por que eu vou viver a vida aguardando os céus e a terra serem renovados, se nada disso que está aqui é verdade? Então não vale a pena. Então, quando a gente fere a autoridade da Bíblia,
Quando a gente diz que a Bíblia tem erro, então, irmão, se tem erro num ponto, vai ter em vários outros. E aí é só ladeira abaixo. Então é por isso que nós, como evangélicos, cristãos, devemos dizer, não importa se você é da Assembleia, se você é presbiteriano, como eu, se você é batista, você deve acreditar que tudo que está aqui é verdade. Se começar a relativizar, cair em heresia, você vai ver que é só ladeira abaixo. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Eu tenho mais outra pergunta, Jonas. Pergunte. Queria que você explicasse para a igreja a relação entre divina e humana, certo, em relação das escrituras. A Bíblia Sagrada, ela é um livro divino e humano. Vamos primeiro explicar a parte humana da Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita também por homens que escreveram ela, certo? Então você tinha ali homens que escreveram a Bíblia. E eles escreveram numa língua. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então a Bíblia, ela também é um livro humano. Por quê? Porque foi escrito por homens, numa língua, num contexto, para que a gente pudesse ler. Só que a Bíblia não é só um livro humano, ela é principalmente um livro divino. Então a Bíblia, ela tem um lado humano porque foi escrita por homens, mas por homens inspirados. Então é por isso que a Bíblia Sagrada, ela deve ser reverenciada, tida como a mais alta estima do que qualquer outro livro. Porque o que a Bíblia tem em comum com livros que a gente compra por aí? Porque ela também foi escrita por homens. Mas o que ela tem diferente? Esses homens desses livros comuns que você compra não foram inspirados por Deus. A Bíblia sim. O único livro na Terra inspirado chama-se Bíblia Sagrada. Todos os outros livros, até mesmo os livros que você compra evangélicos, digamos que um pastor escreveu um livro, não tem nada de errado no livro, o livro está certinho, biblicamente, tudo bonitinho. Aquele livro não é inspirado. Inspirado só a Bíblia Sagrada. Aquele livro é iluminado, aquele pastor foi iluminado por Deus para escrever, mas não é inspirado. Um único livro divino é a Sagrada Escritura. Então ela tem esse lado humano, que foi escrito por homens também, que escreveram. Você tem cartas aqui de Paulo, que Paulo escreveu, carta que Paulo escreveu a Timóteo, carta que Paulo escreveu a Tito, né? Então você tem Provérbios, que foi escrito por Salomão. Então você tem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés. Então homens escreveram, mas eles escreveram de forma inspirada. Então por isso que nós dizemos que a Bíblia é um livro humano, mas principalmente divino. O que os liberais faziam? Os liberais pegavam apenas a parte humana da Bíblia e esqueciam a parte divina. Aí você transforma a Bíblia em qualquer livro. Mas ela não é qualquer livro. Ela é a Bíblia Sagrada, irmãos. A nossa única regra de fé e prática. Por quê? Porque foi escrita por homens? Não. Qualquer homem pode escrever um livro. Mas porque ela foi inspirada pelo autor da vida, pelo Espírito Santo, que habita em cada um de nós. Então é isso, irmão. A Bíblia é humana, porque é escrita numa linguagem humana, escrita para nós podermos entender, e divina. E sobre essa questão da linguagem humana é importante também. Veja, quando a gente quer ensinar uma criança, o que a gente faz? Temos uma criancinha ali, um menininho. Ele me deu legal quando eu cheguei. Ele é muito simpático. Quando um papai quer ensinar uma criança, o que o papai faz? Ele abaixa a sua linguagem, não é? Para tornar compreensível para a criança. Por exemplo, quando ele quer falar que Jesus salva, ele não vai usar aquela linguagem
difícil que a gente usa. Não, porque nós somos justificados pela fé, mediante a fé, que não sei o quê, todo aquele linguajar difícil de adulto, né? O que você vai dizer para a criança? Jesus morreu por você. Jesus vai levar você para o céu. Não é assim que a gente faz com uma criancinha? A Bíblia é isso, mas é Deus falando para a gente. A Bíblia é um livro e nós somos como se fôssemos criancinhas. E Deus, Ele explica, Ele se abaixa e diz assim: olha, é assim, viu meu filho? É assim que funciona. Então a Bíblia é Deus sendo condescendente com a gente. É Deus, Ele se rebaixando, entre aspas, dizendo assim: olha, vou te ensinar agora na sua linguagem, com calma e tranquilidade. Então a Bíblia é uma prova de amor para a gente. É Deus falando: olha, meus filhos, eu sei que vocês são difíceis de entender as coisas espirituais, vocês são duros de coração, mas agora eu vou ensinar para vocês com toda a calma do mundo. E aí saiu esse livro que é a nossa única regra de fé e prática, né? Então, vivemos por esse livro, entregamos a nossa vida por esse livro. Ele que nos guia, Ele é o nosso tesouro, é a nossa sabedoria, está tudo aqui, o que eu preciso saber. Amém. Amém, queridos. Peço os irmãos para se colocar de pé. O grupo de louvor está com a oportunidade para cantarmos o hino da Reforma Protestante, Castelo Forte, escrito por Martinho Lutero. Também já está presente aqui o nosso pastor. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Já fizeram muita pergunta? Hoje o tema está maravilhoso. Ontem tivemos o Fabiano, agora estamos com Jonas. Jonas, prazer. Quando eu cheguei, o senhor estava na corrida, vim trazer uns negócios, mas eu creio que o senhor foi bem recepcionado. A casa é sua, fique à vontade. Os irmãos podem ficar à vontade para fazer pergunta, tá, irmã Adriana? Hoje estamos num tema maravilhoso, a autoridade. Vê, irmã Alana? Tema maravilhoso hoje, a autoridade. Vê, irmã Juliana? Sei que a senhora é bem autoritária, né? Podem ficar à vontade, que o nosso seminarista Jonas está preparado e apto para responder as perguntas de vocês, tá bom? Aquela conversinha que a gente teve no carro, se eu quiser perguntar ao Jonas também, pode ficar à vontade. Amém? Ministério de Louvor. Também, irmãos, quero pedir a compreensão de todos por estar chegando no segundo horário, porque hoje foi muito corrido, tinha algumas agendas para atender, alguns compromissos, e por conta disso eu não consegui dividir as datas, terminou atrapalhando. Minha esposa não vai conseguir estar também, porque ela teve um compromisso de força maior que já estava marcado. Ontem a gente estava aqui, ela esteve aqui, hoje não deu, tive que sair para honrar um compromisso, cheguei agora e aqui vou ficar até agora às 10 da noite. Amém? Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós
teu socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder famílias, leis, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino, e nos dará seu reino, e nos dará seu reino. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Aplauda o Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vamos agora orar, agradecendo ao Senhor por este momento maravilhoso. Estou um pouco triste porque não deu para ouvir o nosso seminarista Jonas, mas também alegre, né? Porque vocês assimilaram muita coisa. Amém? Então alguém tem mais pergunta para fazer? Não tem. Aproveita o momento. O momento é esse. Isso aqui já é um momento para vocês. Meu amado, foi muito corrido. Foi de última hora, coisa de 10 dias para a gente organizar.